E aí, galerinha que acompanha os vídeos do Uma Palavra, hoje chegamos aí ao nosso quarto vídeo. Não sei se você assistiu o último vídeo sobre igreja. Se não assistiu ainda, clica aí no link. E hoje eu queria falar sobre uma palavra uma palavra que nós falamos desde o princípio da nossa vida cristã, mas nem sempre nós conseguimos definir algo sobre ela. A palavra de hoje é pecado. Muitas pessoas nos perguntam às vezes: é pecado fumar? É pecado beber? É pecado em festa? É pecado isso? É pecado aquilo? E às vezes a gente não sabe exatamente, ou fica perdido de como responder esse tipo de pergunta, porque nós talvez não saibamos exatamente o que é pecado. Eu quero trabalhar então hoje sobre o pecado, seguindo a seguinte linha de raciocínio. Em primeiro lugar, o que é pecado? Além disso, como é que eu posso saber se determinada atitude minha é pecado ou não é? Quais as consequências do pecado, ou seja, o que o pecado causa na vida das pessoas? E por fim, como é que eu devo agir em relação ao pecado? Então, o que é pecado? Pecado é uma ação ou omissão contrária a qualquer lei de Deus. O contrário à vontade de Deus. Desobediência. Romanos 14, 23 diz que o que não provém ou o que não se baseia da fé é pecado. A que fé ele está se referindo? A fé cristã. Tudo que não é feito em conformidade, ou seja, de acordo com o alvo da fé, de acordo com a vida cristã, de acordo com o que Deus deseja, é um pecado. 1 João 5,17. Toda injustiça é pecado. Concorda com isso o texto de Tiago 2,9. De que justiça aí o texto de 1 João está falando? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Injustiça, então, quando nós não fazemos aquilo que a lei diz, em amar a Deus e amar o próximo. Se eu faço algo que eu sei que eu não estou mostrando nenhuma forma de amor a Deus, eu estou pecando. Atitudes que não demonstram amor ou que não agem aí para o bem das outras pessoas são pecados. Em primeiro lugar, então, pecado é uma ação contrária à vontade de Deus, mas também é omissão. Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que tem que agir de forma justa, mas não age, comete pecado. A omissão também é uma forma de injustiça. Então, agir ou deixar de agir de acordo com o que Deus deseja é pecado. Como é que eu posso saber aí no meu dia a dia o que é e o que não é pecado? O texto de Romanos 7,7 diz: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Nós podemos saber o que é pecado, então, como Jesus resumiu a lei em amar a Deus e amar o próximo, as nossas atitudes têm que estar baseadas, então, nesses dois pontos. Deus vai se agradar disso? Os outros vão ser beneficiados com isso? Se tiver em acordo com isso, não é pecado. E aí, além de pensar, como é que eu posso agir com pecado e tal, talvez você esteja pensando, poxa, mas sendo assim, então ninguém consegue não pecar, porque uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo algo que desagrada a Deus ou que desagrada as outras pessoas. A palavra de Deus diz que todos pecaram. E o que eu queria te dizer é que todo pecado é passível de punição, ou seja, todo pecado merece punição. Romanos 4,4 diz o seguinte: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, nós merecemos a morte, morte eterna, ou seja, um sofrimento eterno, o inferno. Nós merecemos isso por causa dos nossos pecados. Esse é o pagamento pelo nosso pecado. Se você cometeu um pecado até hoje, você está, sim, condenado à morte eterna. E aí você deve pensar, bom, mas então como que eu devo reagir com relação ao pecado? O que eu posso fazer? Atos 10, 43 diz o seguinte: todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. De quem que está falando? De Jesus. Cristo morreu justamente para que esse teu pecado não fosse considerado por Deus. 1 Pedro 3,18 diz que o justo morreu pelos injustos. Se você reconhece que é pecador e está realmente arrependido e pensa assim, poxa, eu não quero ir para o inferno, entrega a tua vida a Jesus, dizendo, olha Jesus, eu fui injusto, então por favor me perdoa. Pede que Deus perdoe o teu pecado por meio de Jesus, que foi quem morreu numa cruz por ti.
Reconhece que só por meio de Jesus é possível você ser perdoado. Você só tem essa vida para reconhecer que você é pecador, reconhecer que você está condenado ao inferno e crer que Jesus Cristo pode te livrar dessa situação. Crer que Deus pode perdoar os teus pecados por meio dele. Como o texto diz, então, todo aquele que nele crê recebe o perdão. Além disso, Romanos 6,13 diz: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Quando Jesus estava ali com a mulher pega em adultério, que as pessoas trouxeram, queriam apedrejar ela porque ela tinha sido pega em adultério, Jesus fala para as pessoas: não, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí quando todos vão embora, porque não tem como condenar ela, porque também havia um pecado, Jesus fala algo que é muito importante, que eu gostaria que vocês lembrassem hoje. Qual a sua atitude com relação ao pecado? A resposta vem de Jesus: vá e não peques mais. Ou seja, a partir de agora, abandona o pecado e passa a viver para a justiça, passa a viver para a glória de Deus, passa a viver por amor a Deus, ou seja, para agradar a Deus e para fazer bem às outras pessoas. Cuida para não pecar. Lembra dessa palavra de Jesus: vá e não peques mais. É difícil, mas realmente vale a pena viver para Deus. Amém? Até semana que vem. Deus abençoe.